prezado diácono Joacir, reverendas religiosas, prezados irmãos e irmãs em nosso Senhor Jesus Cristo, também aqueles que nos acompanham pela internet, nos ouvem também pela Rádio Bom Jesus. Algumas reflexões importantes para nós neste domingo. Hoje é o domingo da Bíblia, o dia da Bíblia, é celebrado na igreja no Brasil. O 16º depois da festa de Pentecostes. E nós ouvimos esse trecho tão bonito da carta do apóstolo São Paulo aos Efésios, em que o apóstolo faz como que uma oração, uma súplica a Deus. Que Cristo habite pela fé em vossos corações, para assim, enraizados e alicerçados na caridade, possais compreender a grandeza do amor de Cristo, a grandeza, a profundidade do amor de Deus. Que Cristo habite pela fé em nossos corações. Uma graça que nós devemos pedir a nosso Senhor, sempre o aumento da nossa fé. A fé que nós recebemos por primeiro no dia do nosso santo batismo, e que foi, por graça de Deus, também trabalhada por nós, por isso nós estamos aqui nesse momento. Até então, nós perseveramos, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Mas sempre pedimos a Deus que aumente a nossa fé, que fortaleça a nossa fé, e para que a fé possa influenciar sempre a nossa vida. Nós vimos hoje na nossa catequese sobre o sacramento da confissão. É a nossa fé em Deus, é a nossa fé na igreja, é a nossa fé nos sacramentos que nos conduz ao sacramento da reconciliação, que nos leva ao confessionário para recebermos o perdão dos nossos pecados. A igreja nos mostra a importância da Escritura Sagrada, e a igreja que vai legitimar para nós a Bíblia Sagrada. A igreja que nos dá a garantia de que todos esses livros foram inspirados por Deus. A igreja que, inspirada pelo mesmo Espírito Santo, vai interpretar legitimamente a Sagrada Escritura. Por isso a nossa fé, contida na Escritura, interpretada à luz da tradição da igreja e na igreja. É a igreja que vai orientar a nossa fé para a Escritura, como nós devemos interpretar e entender cada passagem da Escritura. E a igreja celebra esse mês especial da Bíblia, e hoje esse último domingo, para despertar a nossa atenção, a importância da Bíblia Sagrada, as revelações de Deus nosso Senhor, para nos convidar e nos incentivar também a leitura, sobretudo a leitura dos Santos Evangelhos, são de mais fácil compreensão. Aqueles que desconhecem a doutrina católica, muitas vezes e falsamente, dizem que nós católicos como que vivemos longe da Escritura e está a todo momento presente em tudo, na liturgia, nas nossas orações, na vida da igreja. Mas falando hoje da Sagrada Escritura, dando ênfase a isso, nós vamos a alguns temas importantes que nós encontramos presentes na Bíblia e que são tão importantes para a nossa vida, também nas circunstâncias, no momento em que nós vivemos. Vamos na obra da criação, ao livro do Gênesis, capítulo 1, versículos 26 e 27. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Deus criou o homem à sua imagem. Criou a imagem de Deus. Criou o homem e a mulher. Ponto. Livro do Gênesis, capítulo 1, versículos 26 e 27. Quando a igreja combate duramente a ideologia de gênero, baseado na Sagrada Escritura e por toda a tradição da igreja, porque assim foi revelado e assim foi criado por Deus. Confirmando o que nos diz a Escritura, vamos às palavras do Santo Padre, o Papa Francisco, na encíclica Amoris Laetitia, parágrafo 56, assim nos disse o Santo Padre:
Outro desafio surge de várias formas de uma ideologia que nega a diferença e a reciprocidade natural do homem e da mulher, que prevê uma sociedade sem diferenças de sexo e esvazia a base antropológica da família. Nos alerta o Santo Padre: não caiamos no pecado de pretender substituir-nos ao Criador. Acabamos de ouvir o livro do Gênesis. Somos criaturas, não somos onipotentes. A criação precede-nos e deve ser recebida como um dom. Ao mesmo tempo, somos chamados a guardar a nossa humanidade. E isto significa, antes de tudo, aceitá-la e respeitá-la como ela foi criada por Deus. Palavras do Santo Padre, o Papa Francisco, na encíclica Amoris Laetitia, parágrafo 56. Deus nosso Senhor criou o homem e a mulher, deu a eles o direito de participarem do seu poder criador. Formou a família, constituída por Deus, e que mais à frente, mais tarde, nosso Senhor vai elevar aquilo que era um direito natural à dignidade de sacramento, e mostrando o seu amor e a sua predileção pela família. Hoje é o dia da Bíblia, vamos à Sagrada Escritura, livro do Gênesis. Por isso o homem deixará o seu pai e a sua mãe, para se unir à sua mulher, e já não são mais que uma só carne. Deus nosso Senhor instituiu a família. Por isso qualquer doutrina contrária a isso é contrária ao próprio Deus. Nosso Senhor escolheu uma festa de casamento, uma festa de família, para, antecipando a hora dos seus milagres, realizar o seu primeiro milagre nas bodas de Caná. E aquilo que querem colocar no coração das nossas crianças, dos nossos jovens, no conceito da sociedade, é a destruição da família. E esse mal que assola e que avança na sociedade, que é a ideologia de gênero, como nós ouvimos, as palavras do Santo Padre e a obra da criação de Deus. Enquanto católicos, nós devemos sempre defender a vida como um dom de Deus. Vamos à Sagrada Escritura, livro do Êxodo, capítulo 20, versículo 13. Não matarás. Vamos ao Novo Testamento, São Mateus, capítulo 5, versículo 21. Ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás, mas quem matar será castigado pelo juízo do tribunal. A vida, desde o primeiro instante da concepção no ventre materno. Salmo 138, versículo 13. Tu modelaste as entranhas do meu ser e formaste-me no seio de minha mãe. As palavras da Escritura, mostrando pela Escritura a vida no seio materno. E ao mesmo tempo a ordem de Deus: não matarás. E aquele que assim fizer será julgado por Deus. O quanto nós já ouvimos palavras duras de nosso Senhor em defesa da inocência das crianças. E de maneira muito firme, muito dura, nosso Senhor disse: aqueles que profanarem as crianças, escandalizarem as crianças, melhor seria amarrar uma pedra de moinho ao pescoço e ser lançado no fundo do mar. Ai daqueles por quem vier os escândalos, infelizmente acontecerão, mas ai daqueles por quem vier os escândalos. E poderíamos pegar a Sagrada Escritura e apresentar os temas aí importantes da nossa fé. Para aquilo que nós ouvimos o apóstolo São Paulo na carta de hoje: que Cristo habite pela fé em vossos corações, que crie raízes profundas para influenciar as nossas ações. E a revelação dada por Deus na Sagrada Escritura é interpretada pela igreja, que a igreja assim nos apresenta. Vamos um pouquinho mais um outro tema. Nosso Senhor mandou que os apóstolos fossem pelo mundo inteiro,
pregar o evangelho a todos os povos. São Marcos 16, 15. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E para que a igreja possa viver essa missão deixada por nosso Senhor, ela precisa de liberdade. Liberdade para exercer o seu culto, liberdade para pregar o evangelho, liberdade para conduzir o seu povo, pastorear devidamente o seu rebanho para o céu, para Deus. De acordo com a doutrina católica, os princípios católicos, a igreja precisa dessa liberdade. São Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Quando começa a vida da igreja no tempo do Império Romano, e a igreja às escondidas nas catacumbas romanas porque não tinha liberdade de publicamente professar a sua fé. E quando no ano 313, o imperador Constantino, através do Edito de Milão, deu às religiões, à igreja e tantas outras, a liberdade de culto, aí a igreja pôde mais claramente viver essa missão de nosso Senhor, ide pelo mundo inteiro pregar o evangelho a todos os povos, para que todos creiam, para que todos sejam batizados, para que todos se salvem. É a missão da igreja. E a igreja não pode ser cerceada na sua liberdade de pregar, de anunciar o evangelho. Não pode ser impedida de viver o mandamento de nosso Senhor: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Nós estamos presenciando congregações religiosas que se dedicam à caridade sendo expulsas de alguns países próximos a nós. Se alguém entende que as religiosas, por exemplo, da congregação da Madre Teresa de Calcutá, que foram expulsas agora da Nicarágua, são um atentado ao governo, à autoridade, aquelas que têm a missão de cuidar dos mais pobres dos pobres, então é o fim. Estão vivendo, cuidando daqueles que, aqueles que deveriam cuidar não cuidam. E é a missão da congregação. Vivem a pobreza e se dedicam à causa dos pobres, aos mais pobres dos pobres, para fazer a caridade, para levá-los ao amor de Deus, para levá-los ao caminho da fé, mas sobretudo para estar junto daqueles que passam necessidade. A igreja precisa de liberdade para viver e para propagar a sua fé católica. A nossa fé baseia-se na Sagrada Escritura, interpretada à luz da tradição da igreja. Por isso não pode nos faltar sempre o catecismo da igreja, que com toda a tradição da igreja, inspirada pelo Espírito Santo, nos orienta com segurança. Vamos ao que nos diz o catecismo da igreja sobre alguns pontos também importantes, baseados na Sagrada Escritura. Existem alguns pecados que bradam aos céus, que atraem os castigos de Deus sobre a terra. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 1867, 1868, 1869. A tradição catequética lembra também que existem pecados que bradam ao céu. Bradam ao céu o sangue do inocente Abel. Bradam aos céus a morte dos inocentes. As crianças maldosamente abortadas, o sangue dos inocentes, atraem os castigos de Deus sobre a humanidade. Bradam aos céus o pecado dos sodomitas. Vamos à Escritura Sagrada. Deus mandou destruir, que os anjos fossem lá destruíssem as duas cidades de Sodoma e Gomorra, pelos pecados do homossexualismo, e que corrompeu moralmente aquelas duas cidades. E Deus mandou que caísse fogo do céu e destruísse as duas cidades. Pecados que bradam aos céus, podem conferir no catecismo.
o clamor do povo oprimido no Egito, a opressão dos pobres. E esse clamor do povo oprimido no Egito era o povo judeu, que não tinha liberdade para exercer o seu culto, estavam numa terra pagã, governantes pagãos, e que não tinham a liberdade de oferecer o sacrifício a Deus. Basta nós olharmos a história do povo de Deus. Deus suscitou Moisés para libertar o povo da escravidão do Egito, para que pudessem livremente cultuar ao Deus único e verdadeiro, para que pudessem livremente viver a sua fé, e não tinham essa liberdade, escravos no Egito. Pecados que bradam aos céus, o cerceamento também da liberdade da igreja, da liberdade dos cristãos de cultuar a Deus, de professar a sua fé. A queixa do estrangeiro, da viúva e do órfão, a injustiça contra o assalariado, a injustiça social. E uma das grandes causas da injustiça social é a corrupção. Pecados que bradam aos céus e que atraem os castigos de Deus sobre a humanidade. É o que nos diz o catecismo. Vamos ao parágrafo 1868. O pecado é um ato pessoal. Muita atenção nisso. Além disso, temos responsabilidade nos pecados cometidos por outros, quando nele cooperamos. Vários pontos. Participando neles direta e voluntariamente. Mandando, aconselhando, louvando ou aprovando esses pecados. Não os revelando ou não os impedindo, quando a isso somos obrigados. Protegendo os que fazem o mal. Quem tiver alguma dúvida, não são minhas palavras, aquilo que nos diz o catecismo da igreja. Assim, o pecado torna os homens cúmplices uns dos outros, faz reinar entre eles a concupiscência, a violência e a injustiça. Os pecados provocam situações sociais e instituições contrárias à bondade divina. As estruturas de pecado são a expressão e o efeito dos pecados pessoais. Induzem suas vítimas a cometer, por sua vez, o mal. Em sentido analógico, constituem um pecado social. Prezados irmãos e irmãs, o quanto é importante nós guardarmos essas reflexões para esse momento tão importante da nossa história, do nosso Brasil e da igreja no Brasil, das nossas famílias, das nossas crianças. Eu vou trazer umas palavras que ouvi de um padre falando sobre essa consciência cristã nesse momento das eleições. E ele nos diz: é inútil orar como um cristão e votar como um ateu. Pelo menos 50 países do mundo, em torno de 360 milhões de cristãos, são perseguidos atualmente. É inútil rezar pela vida, se colocar de joelhos pela vida e votar em candidatos a favor do aborto. É inútil rezar para que Deus liberte a igreja da perseguição dos comunistas e votar em candidatos comunistas ou que apoiam quem persegue a igreja. É inútil rezar a Deus pedindo a expansão do evangelho e votar em candidatos que querem fechar as igrejas e calar os sacerdotes. É inútil rezar pela família e votar em candidatos que defendem ideologias que destroem a família. É inútil rezar pelos filhos e votar em candidatos que defendem a pedofilia e a ideologia de gênero. É inútil rezar para Deus livrar os filhos das drogas e votar para quem quer a liberação das drogas para os nossos jovens.
algo importante que nós devemos pensar. Não vamos escolher, não vamos eleger santos para o altar, nem governantes da igreja, mas governantes do nosso país. Por isso os critérios, aqueles que defendem os princípios que nós também cremos. É importante nós termos essa consciência, avaliemos se os princípios que eles defendem ou condenam condizem com a nossa fé, para que Cristo habite pela fé em nossos corações. O nosso voto é um, mas somos responsáveis por ele. Jamais podemos pensar, não é o meu que vai influenciar, você só é responsável pelo seu. E por quem você, na sua missão de propagar o Evangelho, também tiver alguma influência. Mas a responsabilidade diante de Deus pelo seu voto. Consciente de tudo isso, de acordo com os nossos princípios cristãos católicos, que devemos fazer a nossa escolha. Rezar, de joelhos suplicar a Deus nosso Senhor, mas vivermos em todas as decisões da nossa vida, a nossa santa fé católica. Eu gostaria de concluir com a oração da colecta da Santa Missa de hoje, do 16º domingo, depois de Pentecostes, que a igreja reza conosco, reza por nós ao Senhor, para tranquilizar o nosso espírito, nos dar a serenidade e a paz. Oremos que a vossa graça, Senhor, nos previna e acompanhe sempre, e nos traga solícitos na prática do bem. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Fiquemos todos de pé para juntos cantarmos a nossa profissão de fé.